Para tudo! Para o Brasil e presta atenção no que eu vou te falar agora, porque o que chegou na minha mesa não é apenas uma notícia, é uma afronta, é algo monumental que mexe com as estruturas do futebol brasileiro. A nação rubro-negra está em choque e você precisa entender a gravidade do que está acontecendo nos bastidores. O Flamengo, o maior do mundo, o clube que dita as cartas, está sofrendo uma tentativa de intimidação financeira que beira o absurdo. É histórico, é surreal e a gente vai descascar essa bomba agora. A notícia que está explodindo em todos os portais é a seguinte: o Pedro Lourenço, gestor da SAF do Cruzeiro, resolveu peitar o Flamengo de uma forma que eu nunca vi igual. O Flamengo foi lá, com a força do seu manto e o peso do seu cofre, e fez uma proposta oficial pelo atacante Caio Jorge. Estamos falando de 30 milhões de euros, meus amigos. São quase 200 milhões de reais colocados na mesa. Isso não é dinheiro de pinga, isso é investimento de gigante. Mas sabe o que o senhor Pedro Lourenço fez? Ele simplesmente desdenhou. Ele teve a audácia de dizer que esse valor não satisfaz o Cruzeiro e estipulou um preço que é uma verdadeira piada de mau gosto. 50 milhões de euros. 50 milhões de euros por um jogador que, vamos ser sinceros, ainda precisa provar muito para valer metade disso. Agora, vamos analisar a profundidade dessa bizarrice. O que o Cruzeiro está tentando fazer é criar uma barreira artificial para o Flamengo. Eles sabem que o Mengão tem o poder, sabem que o Flamengo, quando quer um jogador, ele vai buscar, mas pedir mais de 300 milhões de reais pelo Caio Jorge? Isso é um insulto à inteligência do torcedor. O Flamengo está oferecendo um valor que já é recorde, uma quantia que mudaria o patamar financeiro de qualquer clube do Brasil. E os caras lá em Minas Gerais estão agindo como se estivessem vendendo o novo Pelé. Isso me faz lembrar de negociações históricas. Quando o Flamengo trouxe o Gabigol, quando investiu no Pedro, a gente sabia que estava trazendo a elite, o topo da cadeia alimentar do futebol. O Caio Jorge é um bom jogador? Sim, tem potencial, mas 50 milhões de euros é preço de craque consolidado na Europa, é preço de quem decide final de Champions League. O Flamengo não pode aceitar ser tratado dessa forma. A gente é o Flamengo. Se o Cruzeiro quer brincar de negociar, que jogue limpo. E tem mais, a informação que corre é que o Flamengo, na sede de fortalecer esse elenco, que já é galáctico, estaria cogitando envolver o Everton Cebolinha no negócio. Mais 22 milhões de euros. Gente, para e pensa comigo. O Cebolinha é o jogador de seleção brasileira, um cara que custou uma fortuna e que tem um mercado imenso. Entregar o Cebolinha e ainda pagar mais de 140 milhões de reais por um atacante que é aposta, e isso é perigoso. É uma narrativa de injustiça financeira onde o Flamengo, por ter uma gestão profissional e dinheiro em caixa, acaba sendo assaltado no mercado nacional. Todo mundo quer tirar um pedaço do nosso bolo. Todo mundo olha para o Flamengo e pensa: ah, eles têm dinheiro, vamos pedir o dobro. Eu pergunto para você, torcedor que está me ouvindo agora, até onde vai a nossa paciência com esse tipo de soberba dos adversários? O Cruzeiro, que ontem mesmo estava em uma situação dramática, agora quer ditar regras para o Flamengo? Isso é vergonhoso. O Flamengo precisa mostrar a sua força de mercado. Se não quer vender pelo preço justo, que fiquem com o jogador. O mundo é pequeno para o Flamengo. A gente busca na Argentina, busca na Europa, busca onde for. Mas não podemos entrar nesse jogo de ego de dirigentes que querem aparecer em cima da nossa grandeza. Essa contraproposta de 50 milhões de euros é uma afronta ao mercado brasileiro. É uma tentativa de inflacionar o futebol de uma forma que ninguém mais consegue contratar. O Pedro Lourenço diz que esse é o preço deles. Pois bem, o nosso preço é o respeito. O Flamengo é monumental demais para se sujeitar a esses caprichos. Imagine se a gente começa a comparar o Caio Jorge com ídolos que passaram por aqui. Ele tem a entrega de um Bruno Henrique, ele tem a faro de gol de um Nunes, ele tem a mística de um Adriano Imperador? Ainda não. Então como pode valer 50 milhões de euros? A gente está vendo uma tentativa de criar uma rivalidade financeira, onde o Flamengo é o alvo, mas a verdade é uma só. O Flamengo é quem move a economia desse futebol. Sem o nosso interesse, o Caio Jorge não estaria sendo valorizado assim. O interesse do Flamengo é o que coloca o holofote no jogador. E agora, o Cruzeiro quer cobrar o ingresso para o show que nós mesmos estamos produzindo. É uma inversão de valores completa. Precisamos falar também sobre o planejamento. O Flamengo quer o jogador, a comissão técnica aprovou, mas existe um limite para a sanidade. O departamento de futebol precisa ser firme. Não podemos deixar que o Cruzeiro use o Flamengo para sanar as dívidas deles de uma vez só.
30 milhões de euros já era uma proposta de outro planeta para a realidade da América do Sul. Chegar a 50 milhões é assinar um atestado de que estamos sendo passados para trás. O que eu sinto é que existe uma inveja institucional. Os clubes olham para a Gávea, vêm as taças, vem a organização, vem o Maracanã lotado e a conta bancária no azul, e a reação é essa: tentar dificultar o nosso crescimento. Eles sabem que se o Flamengo montar o time que está planejando, não vai ter para ninguém pelos próximos 10 anos. Então a estratégia é cobrar preços irreais. É uma tática de guerra fria no futebol. Mas fiquem tranquilos, porque o Flamengo é gigante e a nossa diretoria, apesar de todas as críticas que a gente faz quando necessário, sabe que não pode entrar em leilão desesperado. A nação quer o time forte, quer o Caio Jorge ou quem quer que seja para empilhar títulos, mas a gente preza pela saúde do clube. Vergonhoso é o papel do Cruzeiro de tentar extorquir o maior clube do país. Histórico vai ser o dia que eles perceberem que perderam uma venda de 30 milhões de euros por pura ganância. Concluindo tudo o que discutimos aqui hoje, o Flamengo fez uma proposta agressiva e monumental de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. O Cruzeiro, em um ato de pura soberba e falta de noção da realidade, recusou e pediu 50 milhões de euros, tentando inflacionar o mercado. Há ainda a possibilidade de envolver o Cebolinha, o que torna a negociação ainda mais complexa e polêmica. É uma queda de braço onde o Flamengo defende seu patrimônio e o Cruzeiro tenta se aproveitar da nossa grandeza. E agora eu falo com você, flamenguista de verdade, que respira o Mengão 24 horas por dia. Você vai deixar essa notícia passar batida? Você vai ficar de fora do debate? De jeito nenhum. Se você quer as notícias verídicas, a análise visceral e a verdade nua e crua sobre o nosso Flamengo, você tem um compromisso aqui. Se inscreva agora no canal, ative esse sino de notificação para ser o primeiro a saber de cada bomba que cair na Gávea. Aqui não tem fake news, aqui é papo reto de torcedor para torcedor. Não perca os próximos capítulos dessa novela, porque o Mengão é gigante e a gente não vai aceitar menos que a glória. Clica aí, se inscreve e vem com a gente. E se você acha que a ousadia do Cruzeiro em pedir 50 milhões de euros era o fim da linha, segura o coração porque o buraco é muito mais embaixo. O que está por trás dessa movimentação do Flamengo não é apenas uma contratação, é uma mudança de paradigma. É o que estão chamando nos bastidores de estratégia Bayern de Munique. E eu vou te explicar agora por que isso está deixando os rivais desesperados, tremendo na base. Porque o Flamengo decidiu, se você é destaque no Brasil e pode ameaçar o nosso trono, você vai vestir o manto sagrado ou a gente vai travar o mercado nacional. O nosso presidente BAP já deu o papo. Ele quer que o Flamengo seja o Real Madrid das Américas na administração, mas dentro das 4 linhas, o espelho é a Alemanha. O Bayern de Munique faz isso há décadas. Viu o Lewandowski brilhando no Borussia Dortmund? Foi lá e buscou. Viu o Götze incomodando? Trouxe para Munique. O Hummels, o Neuer, o Ballack, a lista é infinita. O Bayern rapela a Bundesliga para garantir que ninguém chegue perto deles. E o Flamengo entendeu que para ser o soberano absoluto do continente, o caminho é esse. A proposta pelo Caio Jorge não é só porque ele é o artilheiro do Brasileirão, é um cheque-mate no Cruzeiro do bilionário Pedro Lourenço. O Cruzeiro cresceu, ficou em 3º lugar, tá querendo sentar na mesa dos grandes? O Flamengo vai lá e mostra quem é o dono da mesa. Ao tentar tirar o principal jogador deles, o Flamengo não está apenas se reforçando com o que há de melhor, está tirando o combustível do motor de um concorrente direto. É uma jogada de mestre, é histórico, é agressivo e para muitos é cruel. Mas o futebol de alto nível não tem espaço para amadores ou para quem tem pena de rival. E prestem atenção aqui, porque a prova de que essa estratégia já está a todo vapor é a notícia que acaba de ser confirmada. Vitão, o zagueiro do Internacional, já tá com as malas prontas. O cara é um dos melhores defensores do país. O Inter tentou dar um balão, tentou negociar com o próprio Cruzeiro, mas a vontade do jogador e o peso da camisa do Flamengo esmagaram qualquer concorrência. Ele chega nesta terça-feira para exames. Isso é o Flamengo agindo como o tubarão que ele é. O Internacional perde seu pilar defensivo e o Flamengo ganha um zagueiro de 25 anos, com potencial de seleção para blindar nossa área até 2029. Sabe por que essa estratégia é genial? Porque o Flamengo cansou de tentar trazer medalhão da Europa que às vezes vem para cá com má vontade ou em fim de carreira.
A visibilidade lá fora é difícil, o mercado europeu é fechado. Então, o que o Mengão decidiu? Vamos dominar o nosso quintal. Vamos pegar o artilheiro do Cruzeiro, o xerife do Inter, o melhor meia de outro rival. E quando os caras perceberem, eles não vão ter time para competir com a gente. É um enfraquecimento sistêmico dos adversários. É o Flamengo dizendo, eu sou o Sol e vocês são apenas planetas orbitando a minha grandeza. Isso cria uma narrativa de domínio total. O que o BAP está fazendo é construir um império onde o Flamengo não apenas ganha títulos, mas retira a capacidade de reação dos outros clubes. Imagine o desespero do torcedor colorado perdendo o Vitão. Imagine a fúria do cruzeirense vendo o Caio Jorge na mira do malvadão. Eles nos odeiam porque queriam ser a gente. Eles chiam, reclamam do preço. O Pedro Lourenço faz esse teatro de pedir 50 milhões de euros, mas no fundo eles estão apavorados. Eles sabem que se o Flamengo abrir a carteira e usar a estratégia Bayern, o Campeonato Brasileiro vai virar uma corrida de um cavalo só. Comparar o Flamengo ao Bayern não é exagero, é constatação de fatos. Estamos falando de clubes que não aceitam o segundo lugar. Trazer destaques nacionais é uma jogada de segurança. O jogador já está adaptado ao clima, ao estilo de jogo brasileiro, às viagens longas. O risco de flopar é muito menor. O Flamengo está sendo cirúrgico. É monumental ver o clube saindo daquela fase de contratar por indicação de empresário para ter uma estratégia de inteligência de mercado de nível mundial. Mas aí eu te pergunto, a CBF e os outros clubes vão ficar assistindo a isso calados? É claro que não. Eles vão tentar criar regras, vão tentar dificultar, como o Cruzeiro está fazendo agora. Mas contra o poder financeiro e o magnetismo do Flamengo, ninguém segura. O jogador quer vir. O Vitão preferiu o Flamengo ao projeto do Cruzeiro e do Inter. O Caio Jorge sabe que ser campeão pelo Flamengo vale 10 vezes mais do que qualquer título em Minas. É a mística, é o peso, é a glória. Concluindo essa segunda bomba do dia, o Flamengo adotou oficialmente a estratégia Bayern, focando em contratar os melhores jogadores dos rivais brasileiros para se fortalecer e, simultaneamente, enfraquecer quem ousa desafiar sua hegemonia. Vitão já é realidade e chega a exames, enquanto a novela Caio Jorge é o capítulo mais caro e audacioso desse plano de dominação continental. O Flamengo não quer apenas vencer, o Flamengo quer ser o único protagonista da América do Sul. E você, acha que o Mengão tá certo em secar os rivais? Ou prefere buscar jogadores apenas no exterior? Essa estratégia vai nos transformar no Real Madrid das Américas ou tá criando inimigos demais? Eu quero saber sua opinião aqui embaixo, porque o debate na nação é o que move esse canal. Não sai daí sem se inscrever. Eu trago a verdade, eu trago a análise que ninguém tem coragem de fazer. Ativa o sino agora para não perder nenhuma atualização dessa transformação histórica que o Flamengo está vivendo. O bicho vai pegar e você precisa estar informado com quem fala a língua do torcedor. Se inscreve, deixa o like e compartilha com aquele seu amigo que ainda não entendeu que o Flamengo mudou de patamar para sempre. Vamos para cima deles, Mengão. E para fechar esse combo de notícias com a temperatura no máximo, segura essa porque o clima de guerra já tem data, hora e local para começar em 2026. A CBF finalmente bateu o martelo e o que a gente já esperava se confirmou. O Mané Garrincha em Brasília vai ser o palco de mais uma batalha épica. Flamengo e Corinthians frente a frente no dia 1º de fevereiro pela Supercopa do Brasil. É o campeão do Brasileirão contra o vencedor da Copa do Brasil. É o encontro das duas maiores torcidas do país. E eu já aviso logo, Brasília vai ficar pequena. O Rio de Janeiro é a nossa casa, mas o Mané Garrincha é o nosso quintal. O Flamengo tem uma história monumental nesse estádio, e voltar para lá em uma decisão de título é o cenário perfeito para a gente começar um ano amassando mais um rival. Agora, presta atenção na análise, porque o que está em jogo aqui não é só uma taça. A CBF pensou em levar para o Nordeste, pensou em São Paulo, mas escolheu Brasília porque sabe que o espetáculo é garantido. E tem um detalhe que me deixa com o sangue fervendo. A divisão de torcida vai ser 50-50, metade rubro-negra, metade corintiana. Eles querem testar a nossa força? Pois bem, a nação vai engolir os caras. Onde o Flamengo joga, ele é um mandante moral, e em Brasília, isso é lei. Essa será a 4ª vez que o Flamengo disputa a Supercopa no Mané Garrincha. A gente lembra de 2020 contra o Atlético, de 2021 e 2023 contra o Palmeiras. O Flamengo já conhece cada centímetro daquele gramado. É um estádio histórico pra gente. Um lugar onde o manto sagrado pesa 3 vezes mais.
E enquanto o Corinthians tenta se organizar para não ser atropelado pela nossa estratégia Bayern, que eu contei agora há pouco, o Flamengo já entra em campo com a mentalidade de quem é o dono da América. Imagine a cena, dia 1º de fevereiro, o calor de Brasília e o Flamengo entrando em campo com esse elenco galáctico, talvez já com o Vitão na zaga e quem sabe com o desfecho da novela Caio Jorge. É para colocar os caras na roda. O Corinthians que se prepare, porque o Flamengo não vai para passear no Distrito Federal. A gente vai para buscar o que é nosso por direito. A Supercopa é o primeiro grito de campeão do ano, e nada melhor do que soltar esse grito em cima de um rival histórico. É vergonhoso ver como tentaram adiar, mudar local, mas no fim a lógica prevaleceu. Brasília é o centro do país e vai ser o centro da nossa primeira glória em 2026. O remanejamento dos Jogos do Carioca já está sendo feito para que o Mengão chegue com força total. Nada de time reserva, nada de testes, é força máxima para atropelar. Nação, o vídeo de hoje foi uma verdadeira montanha-russa de emoções e informações cruciais. Começamos com a bomba da proposta de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge e a resposta absurda, beirando a extorsão, de 50 milhões do Cruzeiro. Depois desvendamos a estratégia Bayern que o Flamengo está adotando para rapelar os destaques nacionais, confirmando a chegada do zagueiro Vitão para exames médicos amanhã. E, para finalizar, o anúncio oficial da Supercopa em Brasília no dia 1º de fevereiro contra o Corinthians. É o Flamengo sendo gigante, sendo agressivo e se preparando para dominar tudo em 2026.